Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Escardo e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de OpenSense. Vamos falar sobre as configurações de Firewall existentes. O primeiro ponto que eu queria mostrar é que nós estamos utilizando a última versão do OpenSense e que na configuração para a saída de internet estamos utilizando um serviço de DHCP externo, que está pegando essa configuração do meu roteador. Eu gosto de pontuar isso porque muitas vezes tem algumas diferenças quando nós utilizamos IPs externos, IPs públicos, de forma fixa ou dinâmica. Mas vamos lá mostrar a configuração do sistema de Firewall. Esse primeiro ponto que utilizamos, que é a parte de apelidos, ele mostra a possibilidade da criação de pequenos apelidos para alias, para a gente poder gerenciar de uma forma mais prática o nosso firewall. Um exemplo, eu vou criar uma regra de firewall que em vez de colocar o IP da máquina, eu já vou ter um alias aqui que já vai estar vinculado ao nome da máquina e ao IP, e aí eu consigo gerenciar meu firewall de forma mais prática. Isso eu posso fazer para clientes Windows, clientes Linux, servidores web. Isso é uma forma de facilitar o nosso gerenciamento do firewall. Segundo, são as regras propriamente ditas de firewall. Essas são as três regras padrões: a regra de float, LAN e WAN. Float é utilizado pelos serviços de balanceamento de carga, de CARP, de proxy reverso, para a criação de um IP dinâmico, um IP fixo, perdão, que ele vai ser compartilhado por várias interfaces e por vários equipamentos. Isso lá na frente a gente vai mostrar quando a gente for fazer a configuração desses serviços. Outro ponto importante é a configuração de LAN e suas regras. Por padrão, a regra de antibloqueio vem ativada para evitar você perder acesso à interface web. A regra de IPv4 para você liberar todo mundo para acessar tudo e a regra de IPv6 para você liberar todo mundo para acessar tudo. Eu tenho alguns pontos importantes para falar sobre isso. Primeiro, se você não utiliza IPv6 na sua rede, você não tem necessidade de deixar essa regra ativada. Isso é uma falha de segurança. Muitos malwares, hackers podem utilizar IPv6 de forma interna para distribuir na sua rede. Então isso não é interessante. O interessante é você entrar na regra e desabilitá-la, já que você não está utilizando o IPv6, é muito importante isso. E a regra de IPv4, ela está muito aberta, porque ela está dizendo qualquer máquina na rede LAN pode acessar qualquer coisa, em qualquer rede. Então isso é muito complicado pelo simples fato de a gente precisa de um maior controle na nossa rede. Imagine se um cliente simplesmente vai lá e muda o DNS da sua máquina local e vai fazer requisição para outro servidor sendo diferente do seu, ou alguma outra forma maliciosa de alterar o acesso. Então, o que a gente precisa fazer? Alterar essa regra ou bloqueá-la. Eu vou mostrar para vocês efetivamente como ela está. Do jeito que ela está configurada, o que o cliente consegue fazer? O cliente consegue acessar a internet, fazer um ping externo e consegue acessar a internet sem nenhum tipo de controle. Qualquer site, qualquer coisa, ele consegue acessar. Isso não é o que queremos na nossa rede, nós queremos controle. Então, a gente vai desabilitar a regra, não é? E salvar. Aplicar. Aplicamos. Voltamos lá ao nosso equipamento. Vou fechar o navegador, fechar o CMD e vou abrir novamente. Vamos tentar novamente pingar, ping externo, verificar que já não temos acesso. Ok? Vamos tentar acessar a internet. Também vamos notar que a gente não tem mais acesso. Nós que ele tenta conectar e não consegue. Então, isso é uma forma segura de você deixar a sua rede. E o que eu preciso, Leandro? Eu tenho que ter comunicação para a internet. Eu não vou bloquear o acesso total. Concordo. Então, agora a gente vai liberar somente o que o cliente acesse o firewall para sair para a internet, para fazer uma consulta DNS. Então, vamos lá adicionar uma regra. Vou dizer que essa regra é habilitada para a rede LAN com a versão IPv4 para qualquer protocolo. Da origem, qual é a origem? Minha origem é minha rede LAN.
Só quero meus usuários da minha rede LAN. Eu não quero outras pessoas utilizando isso. E qual é o destino? O destino é meu Firewall. Só o Firewall. Então, eu criei a regra, vou aplicar. Note que ela está aqui. Qualquer um da rede LAN vai poder acessar esse firewall por qualquer porta nesse momento. Então vamos lá, voltar ao firewall. Vou verificar agora. Vocês vão notar que eu não vou conseguir ainda acesso à rede. Vai continuar tudo sendo bloqueado ainda. Mas se eu vou conseguir agora utilizar os serviços do firewall, né, eu vou dar um telnet, o IP dele e a porta 53 e conseguir acessar. Então isso mostra o quê? Que eu estou conseguindo acessar o servidor de DNS do Firewall, que eu vou conseguir acessar a página web do Firewall, que antes eu não conseguia acessar, porque ele estava com todas as regras bloqueadas na forma quando a gente bloqueou. No primeiro momento padrão, ele deixa passar. No segundo momento que a gente bloqueou, a gente fez um teste. Normalmente esse acesso demora, mas ele vai carregar na página web e a gente consegue acessar a página web. Então a gente está conseguindo acessar agora os serviços que o Firewall provê para a gente. Né? Então isso é o que a gente precisa para configuração. E note que ele já está com o IP distribuído pelo HCP do Firewall e o gateway padrão. Se eu chegar aqui e acessar um site da internet, ele vai me liberar pelo fato de o Firewall ele já está com a configuração padrão de DHCP e DNS, tudo de forma automática. Né? Vamos falar agora de a parte WAN. O que é o WAN? O WAN são as configurações para acesso à internet, nesse caso. Nesse caso, a gente não tem nenhuma regra padrão criada. Ele só essas regras aqui que são criadas só para bloqueio de comunicação de rede privada. O que é isso? Você está na sua rede interna, você não vai se comunicar externamente com IP privado, você se comunica com IP público. Então, isso aqui você já cria esse bloqueio padrão. Isso é uma forma de segurança. A questão de NAT, que a gente tem os encaminhamentos de porta, que a gente configura na regra anti-bloqueio. Aqui, quando a gente configura a parte de proxy transparente, a gente configura aqui regras de 1 para 1 de firewall, regras para saída de NAT, que automaticamente ele já cria, e o IPv6, se a gente precisar de configurar. Módulo de tráfego é o caso quando você precisa criar uma largura de banda para um determinado IP, você precisa criar regras para isso. Vamos dizer, eu preciso que meu VoIP tenha mais prioridade do que outros equipamentos. Então a gente consegue dizer isso. Grupos de firewall, aqui a gente vai criar grupos que para acesso ou para bloqueio. Um exemplo, eu tenho um grupo de web servers que eu quero liberar, que eu quero fazer um NAT para eles serem acessados pela internet, posso criar aqui. Ou eu quero um grupo de máquinas, vamos dizer, máquina do diretor, que vai ter acesso, vai dar um bypass no firewall, pode fazer isso também. IPs virtuais são os IPs que são configurados no float, na parte de regras. Isso a gente vai ver mais na frente nos outros serviços, quando forem configurados. Parte de configuração mais avançada, se você quer desabilitar o NAT, configurar uns NATs específicos, algumas configurações avançadas. Se você tem conhecimento sobre isso, você pode utilizar essa parte. Normatizações, quais tipos de configuração a gente vai ter no firewall, horários, que a gente pode fazer agendamentos para ativar ou desativar uma regra de firewall, e a parte de registro de eventos. A parte de registro de eventos no OpenSense é bem interessante. Nós conseguimos visualizar isso como uma questão normal, como ele diz aqui, que a gente consegue ver a origem, o destino e o que está acontecendo. Isso aqui é bem interessante. Temos uma visualização dinâmica, né? É o que está acontecendo agora no Firewall, o que está passando. Temos a visualização de resumo, que é mais ou menos o que foi bloqueado, o que passou, quais os maiores fluxos de interface, quais os maiores protocolos, quais os IPs de origem que trafegaram, quais os IPs de destino, quais as portas de origem, quais as portas de destino. Então, isso aqui a gente já consegue visualizar isso de forma padrão, ele já vem automaticamente habilitado. A vista plana, isso aqui, ele mostra o detalhe do pacote.
o detalhe das informações do pacote. Isso aqui, se você precisar de um debug mais avançado, você pode utilizar essa informação. Temos a parte de diagnóstico, que temos alguns diagnósticos que nós podemos fazer se a gente está com um tipo de problema, verificar tabelas, verificar os mais acessados, quais são as portas, quais são o resumo dos estados, das conexões, todas as informações mais detalhadas também conseguimos ver aqui. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês referente à parte de Firewall. Nas próximas aulas, a gente vai entrar em mais detalhes sobre configurações de rede, configurações de Firewall, configurações de DNS. Obrigado.